Olá, boa noite a todos os presentes aqui, os meus colegas advogados. Espero que todos estejam conseguindo ouvir perfeitamente. Gente, é uma alegria muito grande, né, a gente poder estar aqui promovendo esse evento pela nossa Comissão do Direito de Famílias, da nossa OAB Bangu, em parceria com a Comissão de Estudos Processuais em Direito de Família, presidida pela doutora Marisa Gáudio. E eu quero começar hoje agradecendo com muito carinho, né, a nossa palestrante, a incrível doutora Maria Berenice Dias, por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco o seu vasto conhecimento, né? E para nós aqui é uma honra tê-la conosco. Eu quero agradecer também a minha presidente, né, a doutora Natália, da OAB Bangu, que infelizmente não pôde estar aqui nesse momento, porque ela está palestrando num outro evento, mas ela que sempre nos apoia com dedicação e carinho, né, nas nossas iniciativas. E eu quero também deixar aqui um agradecimento em especial ao Dr. Carlos Milton. Muito obrigada por essa ideia e por fazer acontecer também esse evento. Deixo aqui também registrado, né, a minha vice-presidente, doutora Graziela, que já já ela vai entrar aqui para participar conosco. E eu chamo agora a doutora Marisa Gáudio, né, que é uma parceira fundamental aqui para a realização desses eventos que a gente vem fazendo aqui na nossa casa, na OAB Bangu. Eu agradeço a presença dos meus colegas, dos membros da comissões, né, e os participantes que vão estar aqui para poder aprender e entender a relevância das mudanças, né, do direito dentro da nossa sociedade. Então, que seja uma noite de muito aprendizado, tá, para todos nós. E eu gostaria de chamar a doutora Marisa, por favor. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Eu quero muito já agradecer aqui ao AB Bangu pela oportunidade de estarmos juntos. É uma subseção querida do meu coração. Quero agradecer a presidente Natália, que é uma amiga também muito querida, mas por todo o carinho que ela tem, sempre teve comigo, principalmente quando estávamos juntas na OAB, eu à frente da Caixa de Assistência, né? E a comissão de família da OAB Bangu tão bem representada, sempre pensando em eventos, né, que tragam temas de vanguarda para a gente, né? Então, de forma que assim, eu que me sinto honrada de estar aqui, muito honrada mesmo. A nossa comissão na seccional é a Comissão de Estudos Processuais aplicados ao direito das famílias. Eu, como membro do IBDFAN já há muito tempo, né, e seguidora, digamos assim, da nossa, brinco que é a nossa diva, Maria Berenice Dias, fico com o coração realmente em festa de que a Berenice esteja aqui conosco, né, nesse evento da OAB Bangu, em parceria com a BRJ, né, seccional, para nos abrilhantar com esse tema. A Berenice é sempre uma pessoa e está sempre trazendo temas novos, não que eles sejam novos no aspecto jurídico, mas para a comunidade jurídica porque as pessoas muitas vezes não se atentam a assuntos que a Berenice já se atentou há muito tempo atrás, né? Nada mais, nada menos do que a pessoa que cunhou o termo homoafetivo, para mostrar para a gente que falar de homoafetividade, né, é falar de afeto. Tirar o aspecto cunho sexual que pairava sempre sobre esse tema, né? Com uma palavra ela consegue mostrar isso para a gente. Então é sempre uma honra, é sempre um motivo de muito aprendizado e hoje a gente vai falar sobre o protocolo com perspectiva de gênero do CNJ, que é algo que a advocacia realmente ainda desconhece. Então acho que a melhor pessoa para trazer isso para a gente é a Berenice. E então, Berenice, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. E nós vamos aqui beber aí desse conhecimento. Depois aqui a Débora, que é a nossa anfitriã, vai dizer como é que se a gente vai ao final fazer perguntas ou não. Eu estou aqui à disposição, vou ficar aqui ouvindo e à disposição de vocês até o final do evento, tá? Um bom evento para todas nós. Mandar um beijo aqui para Ana Paula Mengual, que está nos assistindo. Não tem como deixar de mandar um beijo para a querida Ana Paula, tá? Então, por favor, Obrigada, Maria doutora Berenice Marisa. Dias. Gente amada, eu tinha que estar aqui. Convite da Maria Gaudi, não, mas a Gaudi não tem como recusar. Amiga de 1000 anos, parceira de muitas lutas, de muitas guerras, enfim,
que só para criar a Comissão de Direito Homoafetivo do Rio de Janeiro, não é? Olha, foi uma guerra de mais de ano e foi essas coisas que vieram nos aproximar. E hoje eu vou trazer um tema que, como disse a Marisa, eu não posso acreditar nisso, tá? Que advogadas não conhecem ainda o protocolo, gente. Não. Tá bem, a igualdade entre homem e mulher está na Constituição. A responsabilidade de pai e mãe com os filhos está na Constituição. Né? Além disso, está no Código Civil, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem 1000 convenções internacionais, do qual o Brasil é signatário. E será que precisava o Conselho Nacional de Justiça editar um protocolo de julgamento pela perspectiva de gênero? Sim, 1000 vezes sim. Por quê? E acho assim, nós temos que nos dar conta que este protocolo de aplicação compulsória, que os juízes precisam atender, precisam apreciar, precisam considerar nas suas decisões, principalmente, não só, mas também, principalmente no âmbito do direito das famílias e até das sucessões, porque, assim, para mim, foi até hoje a normatização mais necessária, mais sensível, a melhor de todas que o CNJ já fez. Porque o CNJ se deu conta da cegueira da justiça com relação às questões de gênero. Porque, assim, nós vivemos ainda, e todos nós sabemos, principalmente quem trabalha com o direito das famílias, como ainda a nossa sociedade é hierarquizada, fruto daquele conservadorismo que sempre existiu e que volta mais e que está cada vez mais presente, de uma maneira até um pouco assustadora, né? Essa tentativa de retornar um passado idealizado, que, né, parece que era melhor do que agora, só que não. As coisas eram invisibilizadas. E a justiça se deu conta, o CNJ se deu conta de que toda essa estrutura cultural, esse ranço cultural, sabe, machista, sexista, discriminatório, não enxergando as relações das pessoas, como é que acontecem as relações familiares. Sabe? Isto leva a decisões distorcidas da justiça. Porque assim, o juiz não pode e não consegue, às vezes, ao vestir a sua toga, se despir dos seus preconceitos. Porque isso é estrutural, está dentro da sociedade. Se a gente se der conta, até nós ainda temos, sabe, algumas coisas que nos atrapalham de vez em quando, e a gente nem se dá conta, não, gente, às vezes aquele questionamento, é fulana, sabe, foi molestada por ele, mas com que roupa ela estava? Onde é que ela estava? Como é que foi na casa dele? E eu sempre trago assim como exemplo aquele se tu convida um casal para ir na tua casa, com um janta, enfim, se o homem chega sozinho, diz, a fulana ela não veio porque o filho teve uma crise lá de asma, ela ficou com o pai, a mãe, tudo bem, tá? Agora, se bate na porta, quem chega é a mãe e o pai, que está cuidando em casa do filho que teve um ataque de asma, gente, eu acho que até nós vamos nos sentir, mas que mãe é essa? Que deixa o marido em casa cuidando do filho, vem uma festa. Se a gente se dá conta, né? Isso é só um reflexo de que isso também está um pouco dentro de nós. E esta cultura que nos foi imposta, principalmente a nós, mulheres, de que nós precisávamos ser comportadas, recatadas, o nosso grande objetivo de vida é ser mãe, é cuidar de filho, falo instinto maternal, gente, mulher não é bicho para ter instinto, eu ouvi falar em instinto paternal, né? E que essa é a nossa grande função, nossa realização, tudo que a gente faz fora disso acaba até nos enchendo de culpa, não, porque a nossa obrigação é essa. Por isso que neste mundo, tá, ainda é tão rarefeita a presença de mulheres, porque elas ainda têm, sabe, não, mas
comprometimento mesmo com a família. Não vou fazer um curso de aperfeiçoamento no meu trabalho, vou receber uma promoção e tal. Como é que eu vou passar um mês fora para fazer um curso e voltar ganhando o dobro? Quem é que vai ficar com os filhos? Né? O homem vai, mas tu vai, e eu vou ficar sozinha com os filhos, cuidando dos filhos. As que conseguem ir, gente, deixa o freezer lotado de comida, tá? Pega avô, pega avó, pega madrinha, pega empregado, bota lá e vai numa culpa miserável. Mas isso é raro. Né? E, então, assim, ó, todas essas restrições e limitações, e tem que ter horário para sair, tem que ela que tem que levar seu filho ao médico, né? Tem que buscar no colégio, leva no colégio. Isso traz prejuízo de toda a ordem. De ordem emocional, né? Porque a sobrecarga que nos é imposta, e da ordem econômica e financeira, sabe? E profissional também. E isto precisa ser levado em consideração. Nós ainda, infelizmente, vivemos daquela cultura, né, de que, bom, o lugar da mulher é dentro do seu lar docilar. E aquela história assim, mulher minha não trabalha, os homens sempre falaram isso com muito orgulho, sabe? Acabava até envaidecendo as mulheres. Ah, tá, eu fico em casa, meu compromisso é esse, ficar cuidando da casa, dos filhos, enfim. Ah, sonhei isso, brincando de bonequinha desde sempre e tal. Isso foi um pacto que foi feito, ou voluntariamente ou nem tanto. Né? Mas é o que acontece. Aí as mulheres não entram no mercado de trabalho, ou não saem, ou param de estudar, ou mudam de cidade, de país, enfim, acompanhar então, o sonhado casamento, né? Que isso, sonho de todo mundo, aquela cena dantesca, né? No casamento de que se joga o buquê, e há aquele histerismo coletivo de quem é que vai pegar o buquê para ser a primeira para casar. Eu sempre acho que quem tinha que correr atrás do buquê eram os homens, não as mulheres. Que quem não consegue se manejar sozinho, se administrar sozinho, são os homens. Nós conseguimos, porque nós aprendemos isso. Eles é que não conseguem, acho que eles que tinham que correr atrás do buquê. E, só que assim, ó, essas relações, elas persistem por um tempo, só que essa crença que todo mundo tem, que eu não sei de onde é que saiu isso, né? Acho que tem até um fundo religioso, não sei. Acho que o amor é eterno, gente, não é porque nunca foi. Nem quando o casamento era indissolúvel, sabe? Tinha um desquite, as pessoas podiam separar, também não podiam casar de novo, mas não. Podiam ter outros relacionamentos, não eram reconhecidos, mas também era isso. Então, isso nunca existiu, né? E se na igreja, nas religiões, o casamento é um sacramento indissolúvel, bom, estamos falando dentro da estrutura do Estado. E quando o amor acaba, o anel que tu me desse era a vida se quebrou, o amor que tu me tinhas, né, era pouco, se acabou. Em que situação pega essas mulheres? E essa é uma realidade que pouco vista, pouco percebida, de que se estabelece um desequilíbrio absolutamente perverso nesse relacionamento. Porque o homem passou a vida inteira, né, sendo provedor da casa, aliando dinheiro, o patrimônio está normalmente administrado por ele ou no nome dele, né? E na separação, bom, eu construí tudo sozinho. Ela não fez nada, ela ficou em casa. Então, acho que ela nem tem direito a nada. E estes mecanismos que são legais, mas não são éticos, que permite fazer grandes movimentações patrimoniais, PJs, planejamento, holdings familiares, enfim, se escondendo atrás de pessoas jurídicas e tal, contas em offshores e tal. É uma ferramenta altamente utilizada, quer para não fazer a partilha de bens, quer para não assumir a obrigação alimentícia com relação aos filhos de maneira que atenda às necessidades dele. Este é o nosso feijão com arroz todos os dias enquanto advogados. Né? E é algo que a justiça sempre se mostrou um pouco insensível a isso.
As magistradas, mulheres, se colocam de modelo. Ah, não, mas eu vi isso 1000 vezes mesmo. Mas tanto eu como a senhora, né, se referindo a mim, porque eu fui magistrada, nós tivemos filhos e não paramos de trabalhar, nós estamos aqui. Gente, mas isso não é a realidade da maioria. Não é? Esse nosso imenso Brasil, enfim. E depois, assim, ó, por exemplo, a parte de uma lógica matemática que eu não entendo. Eu sempre fui boa em matemática, mas essa matemática eu não entendo. Então, o homem que era o provedor da casa, né, recebia, ficava com tudo, pagava tudo e tal, provia tudo, ele fica com 80%. 85% do que ele ganha fica para ele, e fica 15%, 20% para a mulher e os filhos, e nunca para a mulher, não. Mulher não precisa de alimentos. Não. Ela que entra no mercado de trabalho. Não, existe agora a igualdade constitucional, parece que veio contra a mulher. Não, mas agora as mulheres são iguais aos homens. Ela que entra no mercado de trabalho. Mas como? Teve casada há quantos anos? E o acordo do casal tinha sido outro. Sabe? Mas, assim, a gente se dá conta, assim, o que se consolidou na jurisprudência? A lei diz que os alimentos são devidos enquanto um precisa e o outro pode. Bom, até quando? A lei não diz. Tá? Filhos, enquanto menores, né? Depois até continua, pelo vínculo de parentalidade, mas entre maridos e mulheres, né? Casamento ou união estável, não existe essa limitação. O que se cristalizou na jurisprudência, gente? E como é que eu vou dizer? Nós não estamos nos resignando com relação a isso. Que alimentos para mulher são de natureza excepcional, eu não sei onde é que está escrito, né? E transitórios. Não. Mas em 6 meses, não, 1 ano, não, no máximo 2 anos, ela vai entrar no mercado de trabalho. Alguém que passou quantos anos completamente fora. Essa enorme dificuldade que a gente sabe que tem. Eu tive um caso agora em Minas Gerais, onde simplesmente foi retirada a pensão de uma mulher de 66 anos, com uma deficiência severa no braço, que não pode quase mexer, que eles foi o velho modelão, ele ficou cuidando da fazenda e da carreira política dele, super bem sucedido, ela ficou cuidando dos filhos. Sério, quando separaram, ele ficou pagando alimentos para ela. Depois de uns 10, 12 anos de pagar alimentos para ela, entrou na justiça pedindo exoneração. Qual foi a decisão do tribunal? Não, mas durante todo esse tempo, ela não entrou no mercado de trabalho, ela não foi atrás de trabalho. Então, a azar é dela. Então, vocês estão assim, ó, julgando ela e condenando ela. Dentro do pacto de vida dela, ela não tinha que estar procurando trabalho. Até porque ela não tem como trabalhar. E com 66 anos, ninguém entra no mercado de trabalho. E o tribunal tirou. E eu fui falar no protocolo e todos eles se assustaram quando eu falei nisso, porque eles nunca tinham ouvido falar nisso. Eu estou trazendo isso, sabe, para nós nos darmos conta do que é o significado, né? Em primeiro lugar, nós conhecermos o protocolo, decorarmos 4 protocolos e invocarmos das ações o protocolo. Não tem outra maneira, sabe, para tentar fazer o que o BDFAM mais preconiza, que é fazer uma justiça mais rente à realidade da vida. O protocolo é algo absolutamente didático, muitas definições, leve, fácil de ler, enfim, mas em várias situações onde cabe a invocação, e não adianta, os juízes são obrigados a adotar. Agora, se ninguém invoca, né, os juízes vão continuar não sabendo. Também foi criado um comitê pelo CNJ para a capacitação dos magistrados, para isso, para aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Só que, né, juiz, de um modo geral, desembargador muito menos, não vai a evento, nem quando é para eles mesmos, convocados pelos próprios tribunais. Então, assim, quem é que vai ter que ensinar isso para os magistrados? Gente, mais uma vez sobra para nós advogados. Porque se nós invocarmos o protocolo, justificarmos porque há que se atentar à questão de gênero, por isso.
Se o juiz não aborda, a gente recorre para o tribunal e pede que a sentença seja anulada, porque faltou abordar um dos fundamentos do pedido. Essa resolução do CNJ, ela precisa ser cumprida pelo juiz. É isso. Ou é isso, ou nós vamos continuar nessa estagnação. Eu trouxe outros exemplos, para mostrar para vocês como, no fundo, nós já estamos quase acostumados com essa discriminação. Isso é o que mais me surpreende, sabe? Mas a coisa está indo deste jeito e nós não fizemos nada. Agora, vem em 2024, mês depois do protocolo, o ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, disse que na ADPF 591, que as ações de alimento são de pequena complexidade, e então não é necessária a presença de advogado. Quem é que vai atrás de alimentos? No lugar de quem precisa. Quem é, de um modo geral? A mãe representando os filhos. Ou causa própria, que ela está precisando. Quem é que vai com o advogado? É o réu. Em primeiro lugar, porque ele tem um patrimônio, ele tem dinheiro, ele não quer pagar. Ele está lá, mulher desassistida, absolutamente desassistida, porque o Zanin acha que é fácil. E às vezes, muitas vezes, se enfia um acordo goela abaixo, que as pessoas se sentem pressionadas, e a gente sabe que isso acontece, né? E isso depois não muda mais, daqui que vai conseguir uma revisão e tal, nós sabemos que é absolutamente difícil, absolutamente difícil. Os filhos crescem, fixam alimentos quando tem 1 ano, depois quando tem 15 anos, não dá para dizer, aumentaram as necessidades, gente. Vai até estar ganhando mais, dá para aumentar, ninguém consegue aumentar, né? Conseguem até exonerar liminarmente, e vejam que tem um tema do Supremo Tribunal Federal, do STJ, o 621, que a exoneração da obrigação alimentar tem efeito retroativo à data da citação. Tem efeito retroativo. Ou seja, quem pede para exonerar, quem pede para reduzir, para de pagar. E sabe que se for exonerado, não precisa pagar todo aquele período. E se for reduzido, vai pagar só o reduzido. E a impressão que nós não fizemos nada com isso. A lei de alimentos diz claramente, ao despachar a inicial, o juiz fixa alimentos compulsórios. O que os juízes têm a mania de dizer que são devidos a partir da citação? A gente não dá para invocar o parágrafo 2º do artigo 13, que fala das ações de conhecimento. Não tem nada a ver com... Sabe? E mais, eles mandam pagar 30 dias, 10 dias após o vencido o prazo de 30 dias. Ela não é paga, fixa os alimentos. Quando é que vai pagar? Conta 30 dias, mais o prazo que o juiz deu, 5, 10 dias, é que vai pagar. Durante esse período, a criança não come. É isso. Ah, não, mas a lei não estabelece a partir de quando que é devido. O livro de família não estabelece. Mas lá nas sucessões, quando fala de legado de alimentos, é expresso. É devido no momento inicial, no período antes do período da vigência. Antecipadamente. É o mínimo que tem que ser. Gente, nós invocamos isso na justiça, não invocamos. Esses dias eu andei procurando e achar jurisprudência sobre isso, não tem. Eu venho anos falando nisso e tal, sabe? E há coisas que são completamente contra a lei. Completamente contra a lei, que nós engolimos com farofa. Vou trazer só mais um exemplo. Diz a lei que se alguém não paga alimentos, a obrigação passa para o seu ascendente. Então, se o pai não paga, o dever de alimentos passa avô paterno. O que a jurisprudência inventou, criou, e também nunca dissemos nada? Não. Porque quando a lei fala, não, a obrigação de alimentos é dos pais também, que é dos 2 pais. Quando um não paga, passa para o seu ascendente. O que a jurisprudência diz? Não, tem que haver impossibilidade tanto do pai quanto da mãe. Então, se a mãe trabalha, ela tem que dar um jeito de dar comida para os filhos, que o pai não está pagando.
Então, ela trabalha, sabe Deus em que condições, tem que cuidar do filho, assumir tudo e tal. Botar comida na mesa. Não, não, não. Então, aí não existe obrigação dos avós. Mas, assim, a obrigação, a lei diz que é entre parentes, eles não são entre parentes. Cônjuges, companheiros, eles não são parentes. E ninguém diz nada, e não é verdade. Então, o avô pode ser muito rico, agora, se a mãe ganha um salário mínimo, tem 3 filhos para sustentar, bom, então ela trabalha, então ela não precisa desses alimentos. Então, eu não sei se vocês percebem a malvadeza destas interpretações, no meu entender, absolutamente equivocadas da lei. E que, bem ou mal, nós acabamos quase nos conformando com isso. Nós não recorremos, nós não alegamos isso nem nos tribunais, nos recursos, nós já damos graças a Deus quando conseguimos alguma coisa. E é para isso que veio o protocolo. Porque, assim, nós temos que assumir essas nossas responsabilidades. Nós temos que defender o interesse das partes, mas atentando à realidade de cada uma. Porque, assim, é nos nossos escritórios que eles batem, é ali onde eles trazem as suas mazelas. E isso nós temos que conseguir transmitir para o juiz, invocando regras que eles são obrigados a cumprir. E muita gente diz, não, mas o protocolo é para julgar a favor das mulheres. Não. Aliás, eu acho que o juiz é absolutamente parcial se ele julga sem atentar essas questões. Ele está julgando a favor de um lado, quando claramente a situação é de maneira diferente. Vocês veem que, historicamente, todo mundo diz assim, é porque a jurisprudência do Brasil é maravilhosa, nossa, nós temos a jurisprudência melhores do mundo. Nós temos casamento gay, nós temos multiparentalidade, filiação socioafetiva, tal, adoção, e tal. O BDFAN fez a maior revolução e fez o mundo afora. Nós temos o direito de família mais avançado do mundo. Agora que tem esses núcleos dos países de língua portuguesa, que eu inventei de criar no BDFAN, a gente faz reuniões com todos eles, precisa saber o que é o desastre do direito de família nesses outros países. Como nós estamos anos-luz à frente disso. Só que este mérito, gente, não é da justiça. Esses avanços todos não é da justiça. Esse mérito é nosso. Somos nós, advogados, que batemos as portas do Poder Judiciário, pedindo, invocando, criando, inventando teses, e vai, insisto. Rodrigo parece que levou 12 anos para conseguir convencer a justiça que abandono afetivo gera obrigação indenizatória, que dever de cuidado, né, existe, se não tiver uma sanção, não tem como isso se exigir o adimplemento dessa obrigação. E que, de fato, o abandono de filhos gera prejuízo para os filhos. A jurisprudência ainda está mal porque ainda está exigindo prova do dano, quando o fato é a responsabilidade objetiva. Ele deixou de cumprir um dever constitucional e legal. Então, basta não ter cumprido. Reflexo vai ter, ou agora ou depois. O prejuízo está, mas ainda dessa maneira conservadora. Enfim, não, mas tem que provar que a criança sofreu alguma coisa, está sofrendo alguma coisa com essa situação que lhe foi imposta. E tudo isso, gente, foi construção nossa. É difícil, todos nós sabemos que nós ainda temos essa justiça conservadora, formada, na sua grande maioria, por homens brancos, heterossexuais, homofóbicos, enfim, conservadores e tal.
Sabe? Então, assim, nós temos um legislador que não legisla, que também tem o mesmo perfil. Tá? E não legisla para segmentos mais vulneráveis, porque isso pode desagradar o seu eleitorado. E se desagradar o seu eleitorado, ele não garante a sua reeleição. Que esse é o único objetivo do legislador. A única preocupação dele é essa. Vem com Bíblia, transformando a Bíblia em cabo eleitoral, porque não sei o quê, porque Deus, porque família. Não, 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 não. Isso é discurso para o seu eleitorado, que na maioria é conservador. Então, ele não cria leis. Aí ficam esses vácuos, essas lacunas na legislação, que não avançam. Né? E nestes vácuos, precisa entrar a justiça para colmatar isso. Depois fala em ativismo judicial, não tem nada de ativismo judicial. Porque a própria lei de introdução às normas de direito brasileiro, a lei de 1942, diz que na falta da lei, o juiz tem que julgar. Não vai dizer, não, para lá, isso aqui que tu está pedindo, não, mas isso aqui, mas não está na lei aqui. Não tem lei. Bom, então, vamos fazer assim, eu vou deixar aqui guardado na gaveta, porque o dia que tiver uma lei, aí eu julgo. Não é isso. O juiz tem que julgar. Né? E aí é que entra o nosso papel, sabe? De trazer essas situações atuais, sabe? Para dentro desse judiciário conservador, né? E com uma legislação anacrônica como a que nós temos. Então, nós só temos que assumir mais esse encargo e essa obrigação, essa responsabilidade que nós já estamos acostumados a assumir que esse é nosso. Sabe? Não tem outra forma de alterarmos essa situação, sabe, da nossa justiça, a não ser via protocolo. Então, por favor, vamos ler o protocolo, decorar o protocolo e invocar, claro que explicando qual é a situação fática que incide o protocolo. Aliás, no próprio protocolo existem exemplos de situações, em que situações cabe a invocação do protocolo. Então, a mudança da justiça neste país, mais uma vez, está na nossa mão. E esta é uma responsabilidade que nós não podemos fugir. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer. E o dia que nós entramos lá na faculdade, resolvemos cursar direito, é porque nós não estamos nos conformando com o que estava torto. E esta resignação tem que nos acompanhar a vida inteira. Daí esse nosso compromisso de mudar o que está posto para melhor. E este é uma responsabilidade que nós não podemos abrir mão. Excelente, doutora, muito bom ouvir isso. De fato, são reflexões que nós temos que ter, porque a sociedade ela não pode ficar engessada. Né? O que a gente vivia há 40, 50 anos atrás está totalmente modificado. E nós temos que nos adequar a essa realidade. Né? Antes havia aqueles casamentos arranjados, né, onde a mulher era exclusivamente do lar, devia viver para a criação dos filhos, e hoje as mulheres estão literalmente super avançadas no mercado de trabalho, mas isso não tira a obrigação do homem. Em momento nenhum aí há determinação de que o homem ele tem que deixar de cumprir com o seu papel, não só na paternidade, mas como na responsabilidade de educar uma criança, porque tem uma mulher muito ótima, né, fazendo isso, e mães excelentes. E a gente tem visto, sim, no judiciário, o desprestígio à mulher. Não é só... O preconceito ele é latente, mas ainda assim o desprestigia o talento em que as mulheres vêm fazendo na sociedade, que além de ser mães, são empresárias, são babás, e tem que cuidar da casa, dos filhos, tem que ser boas profissionais para poder ter sua renda, e não há aí nenhuma corresponsabilidade paterna.
né, em alguns casos. Então, precisamos, de fato, estar atentos ao trabalho da sobrecarga da mulher, e o judiciário ele está muito engessado, dando continuidade nos pedidos jurídicos, né? Eu vejo também o papel do Ministério Público também, que está sendo muito estranho, né, nas decisões que dão o direito ao menor ali de receber os alimentos dos filhos. Eu vejo que há muito prestígio hoje dos homens, né? Nós temos que provar coisas que a gente não tem acesso, e a criança está ali, naquele meio ali, né? E a mãe tem que dar conta de tudo, porque a criança tem que comer, tem que vestir. E aí, cadê? Além da ausência paterna, né, nos cuidados, a ausência financeira, que mais uma sobrecarga para a mulher. Então, de fato, a mulher ela é discriminada, e entendi perfeitamente a fala da doutora quando fala que não é para que haja parcialidade, mas a gente tem que ter coerência, porque não há como a gente julgar o mesmo caso para todas as famílias, não é uma regra, né? Há uma flexibilidade gigante para cada caso, e nós temos que, sim, gente, lutar, a gente tem que brigar, e a gente tem que usar os recursos, a lei, para que a lei seja cumprida, e não o entendimento do juiz. Porque, como a doutora mesmo falou, há preconceitos, há suas próprias percepções, mas um processo ele não pode ser julgado dentro, né, do que ele entende que é certo. Deixar de aplicar o que a lei determina para ele colocar o que ele entende que deve ser colocado. E a gente tem visto muito isso. Eu agradeço demais, né? É uma visão que nós temos que ter mesmo, que a gente tem que batalhar por isso, para que a gente avance como sociedade e que a gente possa ter aí julgamentos, né, mais dignos dentro das famílias e todas as outras áreas, mas a família, eu entendo que ela está muito prejudicada por causa dessas decisões. Muito obrigada, agradeço de coração. Quero deixar aqui o convite, caso alguém queira fazer alguma pergunta para a doutora responder, né, para a gente poder finalizar com maestria. E, doutora Marisa, quer complementar? Débora, eu queria fazer só aqui uma colocação corroborando tudo que a Berenice disse. Eu fiquei pensando, né, a questão do protocolo de gênero, com perspectiva de gênero. A Lei Maria da Penha também, quando surgiu, né, muitas pessoas diziam que era inconstitucional, né, tudo que acontece assim que é para a mulher. Você vê a questão do concubinato, quando veio a união estável, essas discussões de famílias paralelas, todas essas discussões realmente a gente percebe o cunho machista que existe, né? Da dificuldade do judiciário avançar nessas pautas e ter percepção. Então, quando você tem uma perspectiva de gênero, pode ser para o homem ou para a mulher, né? O protocolo não diz que é para a mulher, mas é mais utilizado para a mulher porque nós que estamos em situação de vulnerabilidade ainda. Então, é você fazer, na verdade, uma reparação histórica, né? Porque a gente já está aqui, a mulher chegar aqui. E é difícil, né, que se chame a atenção do judiciário para isso. Então, eu queria colocar 2 pontos. O primeiro se você vai, outro dia eu ouvi isso, se você vai dar entrada num processo, começar um processo, dar entrada numa demanda, propor uma demanda, se você não pagar as custas, você não vai conseguir, certo? Então por que o protocolo de gênero pode ser dispensado? Não precisa ser considerado né? Se ele existe, o CNJ colocou esse protocolo, você não pode dizer assim, não vou observar. Então, agora cabe a nós, advogados e advogadas, colocar isso nas nossas petições. Insistir nisso. Outro dia, só para fechar, eu estava despachando, Berenice, acho que vai ficar estarrecida com esse caso. Eu peguei um caso peguei já indo para a segunda instância, de uma mulher que não estava exercendo a profissão dela porque ela estava num casamento, ela não era do Rio de Janeiro, era de outro estado, ela morava no Rio de Janeiro, e ela estava tentando engravidar, perdia o filho em alguns momentos, aí a gravidez foi à frente, ela teve a filha, e ela não estava trabalhando, e ele estava. Isso era um combinado do casal. No que a criança nasceu, a situação já não estava boa, eles resolveram se separar. Bom, ela amamentando ainda, não tendo trabalho no Rio de Janeiro, eles se separaram dela, disse que ela tinha que sair da casa porque a casa era dele. E ela tinha que sair. E ela não tinha trabalho, nem tinha para onde ir. E ele exigia que ela não. E ela disse que iria voltar para o estado
onde ela tem família. Disse que não, propôs uma ação contra ela. Pasmem, o magistrado disse que ela tinha que ficar no Rio. Ela pode até ir, mas a criança não pode ir. Oi? Aí ela. Aí depois, o Ministério Público foi contra ela, promotora. Quando eu peguei, eu ia pedir reconsideração, mas teve ela foi, antes da decisão judicial sair, ela foi. Então a decisão saiu, ela já estava lá, olha a minha situação. Aí a gente fez o agravo, eu consegui o efeito suspensivo, e ele ainda não foi julgado. Mas quando eu conversei com o desembargador, eu provei que ela tinha trabalho lá esperando por ela, casa, família, né, rede de apoio, tudo, e que o dinheiro que ele queria dar, inclusive, parte disso, então assim, não querendo falar muito do caso assim, para não cansar vocês, mas podia reverter isso em passagem para ele lá ver a filha. Coloquei um plano de convivência para mostrar claramente que ela queria que a convivência se estabelecesse. Vejam, a criança pequenininha, aí ela ainda amamentando a criança. Olha a situação que o cara estava e que o juiz deu a decisão. Bom, então eu conversei com o desembargador, que foi maravilhoso, e eu conversei muito sobre o protocolo, sobre perspectiva de gênero. Conversei com ele do que eu percebia que nitidamente estava acontecendo nesse processo. Então, assim, não teve julgamento, porque tem ainda o julgamento colegiado, mas assim, eu vou depois dizer para vocês se ganhei ou se perdi, mas eu tenho certeza, pelo que eu conversei com ele, né, que ele entendeu, é um homem, né, mas que entendeu e que isso vai ser visto dessa forma. Estou resumindo demais, o caso é cheio de nuances, mas vejam como é que o judiciário olha, né, para as nossas questões. É como se, ela quer se mudar, ela quer ir embora, e como é que fica o pai? Gente, né? Assim, sem contar que você tem que olhar para a criança na situação, como é que fica essa criança está sendo amamentada pela mãe. Isso agora já passou um ano e a convivência está acontecendo tranquilamente. O pai está indo lá, está convivendo, está tudo correndo bem. Então, assim, mas não teve o julgamento ainda do agravo. Então, isso é só um exemplo, né? Que eu acho que os advogados não podem se furtar em falar sobre isso, em todas as suas petições, que isso tiver vindo, né? Que seja importante falar, tem que falar. E é muito importante que a gente, mulheres, que tem uma visão de sentir, de sofrer essas coisas, né? Como a gente fala, na pele, consiga também transmitir para os nossos colegas a importância disso, transmitir para eles como que o machismo está realmente, como o machismo estruturou a nossa sociedade até aqui, e que a gente precisa mudar de opinião, e que não é errado mudar de opinião, e não é equivocado, não é feio para a gente mudar de opinião. As coisas se transformam. Antigamente era proibido, era possível soltar balão, hoje é proibido. Tem uma razão para a gente ter evoluído enquanto sociedade, percebido que não dá mais, porque vai ter muitos lugares que vão ter incêndio e causar grandes perigos à sociedade. Então, é só isso que eu queria deixar aqui, porque eu acho que tudo que é vanguarda no início causa muito alvoroço, né? E o papel do IBDFAN é muito esse, porque na verdade não é a mãe do IBDFAN, a gente fala que é o pai, né? Que a mãe é o Rodrigo, a gente troca, mas enfim, que é o que o IBDFAN traz sempre pra gente. Eu tenho um orgulho enorme de fazer parte do IBDFAN, e vou dizer que entrei para o IBDFAN, que uma juíza me disse certa vez: isso que você está buscando você não vai encontrar em lugar nenhum, mas talvez você encontre no livro da Maria Berenice Dias. E lá eu encontrei para um assunto há muitos anos atrás. E foi a partir daí que eu me tornei associado do IBDFAN. Tá? Então, muito obrigada, Berenice, por tudo. Mas é um pai presente, né? Não é um pai ausente, né? Não, é que assim, ele cuida diuturnamente de IBDFAN. A sede de IBDFAN é no mesmo prédio do escritório dele, ele todos os dias vai lá, tem mais de 20 funcionários de IBDFAN, enfim, e ele passa todos os dias lá. Eu chego no dia das festas, dos congressos, sem culpa, né, o pai? É isso. É por isso a brincadeira, deixei para ela realmente para ela explicar para vocês. Bom, eu agradeço, foi muito bom. Desejo de coração que possa vir mais vezes, né, falar de outros temas para a gente, porque ter uma visão, né, a gente poder experienciar isso, uma outra forma de linha de pensamento, faz a gente crescer como pessoa, como profissional, para que a gente não fique como, né, a doutora mesmo falou, a gente é o café, é o arroz com feijão de todo dia, a gente está fazendo a mesma coisa, sai no automático, a gente precisa de fato evoluir, ter pensamentos mais abertos, abrangentes, que possa de fato fazer aí justiça, né, para pessoas, né, para crianças, para as mulheres, para homens, mas que seja de uma maneira justa, né, que é o que a gente deseja, e eu acredito que é o que a gente luta
diariamente. Então, eu agradeço, doutora Marisa, tá? Muito obrigada por estar aqui conosco, por ter disponibilizado seu tempo, por essa parceria maravilhosa. E agradeço, né, meu amigo Carlos Milton, que eu já falei aqui antes, né? Obrigado por fazer isso acontecer também. E a doutora Maria Berenice Dias, muito obrigada mesmo. Foi ótimo e eu espero contar, né, com a doutora para que a gente possa expandir o nosso conhecimento, que a senhora possa nos abrilhantar aqui com toda essa grandeza que a senhora tem de passar para a gente essas visões, né? E fazer a gente refletir de fato para que cause mudanças na sociedade. Muito, muito obrigada. Agradeço em nome da OAB Bangu, em nome da minha presidente Natália. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.